Beleza? Estamos ao vivo. Salve, salve, galera! Cá estamos aqui, enfim. Não é quarta, nem quinta, nem segunda-feira. É terça das trevas. Isso aqui era para ter acontecido semana passada, mas este que vos fala teve uma série de problemas de conexão que acabou que não rolou nadinha. Mas o Chris me mandou uma mensagem que deu assim um estalo, deu um brilho. Raga, bora deixar para semana que vem. Terça-feira é Halloween. É mesmo? Porra, cara, pode crer! Então cá estamos aqui numa terça-feira de Halloween, ou se vocês preferirem, o dia do Saci. Qualquer um dos dois está valendo. O importante é que a gente aproveite esse clima trevoso que o dia nos viabiliza. Já temos o Thiago Neri aí conosco no chat. Boa noite, Thiago. Obrigado por estar aqui conosco. Thiago, quaisquer perguntas que você queira fazer sobre o delírio, o autor está aqui presente hoje para poder falar sobre isso. Mas antes que eu possa avançar na programação hoje, deixa eu dar aqui um espaço pro Cris dar um olá para a galera, dizer quem é ele na fila do pão do RPG Nacional. Vai lá, Cris. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Cris, sou escritor de RPG, trabalhei nas linhas de Vampiro Era Clássica durante muito tempo, trabalhei um pouquinho também com Vampiro à Máscara, trabalhei também com V5 e agora eu estou trabalhando com o Delirium. O Delirium é um livro meu, autoral, e eu comecei a desenvolver ele com a ideia de criar o meu próprio universo de vampiros. E eu estou bem empolgado para falar dele aqui, tanto que a gente está já conversando durante a semana, e basicamente esse sou eu na fila do pão. Boa, boa. Galera, como o Chris comentou, ele já fez alguns trabalhos anteriores. Se vocês procurarem lá no Drive-Thru, na seção do Mundo das Trevas, que é o Storytellers Vault, digitem o nome dele, Christian Rissoli, e vocês vão ver os vários conteúdos que ele já produziu e disponibilizou lá, alguns por pague o quanto quiser, outros com algum valor, mas todos eles muito aclamados pela comunidade. Já escutei de várias pessoas da comunidade que gostaram muito do trabalho que ele já produziu. Então, dei uma conferida, dei uma olhada no que ele já fez. Agora, o interessante é que ele está vindo com essa proposta, Delirium RPG. Não é Mundo das Trevas, mas faz um carinho considerável em coisas muito similares. É e não é, mas vocês vão ter oportunidade de identificar esses limites hoje pelas falas do Christian. Mas antes de mais nada, Cris, eu quero aqui compartilhar aqui com a galera o seu Instagram lá do projeto, tá aqui, vou abrir aqui para a galera poder ver. Pode, ixi. Galera tem que seguir, galera tem que conhecer do projeto, que é lá que a gente publica as Exatamente. coisas, então tá certo. É isso aí. Então, galera, essa aí é a página do Instagram do Delirium RPG. Recomendamos muito que vocês deem um pulo lá, deem um follow, sigam o perfil, porque o Cris, como vocês estão vendo aí na imagem, vou até que baixar aqui, ó, está previsto para hoje a liberação do Fast Play do jogo Delírio RPG. Então, um dos motivos de vocês seguirem a página é poder já pegar de cara esse Fast Play. Cris, tu me falaste que daqui a pouco, depois daqui desse bate-papo, tu vai gerar o link. Tu pode explicar como é que vai ser? Vou gerar o link sim. O que eu vou fazer é, basicamente, depois dessa live eu vou deixar disponibilizado um link do Forms do Google. A galera só fala algumas coisas, de repente responde algumas perguntinhas legais sobre o que eles esperam do projeto, ou de repente, se eles querem acompanhar informações via e-mail e as redes sociais. E daí, certo, o link vai estar disponibilizado para eles ali, eles vão poder baixar direto pelo Google Drive. Show de bola. Então, só passando aqui um olho para vocês verem mais, tem aí já algumas informações prévias do que pode se esperar. Fala-se das raças vampíricas, também
tem o idioma vampírico. Caraca, velho, tu criou um idioma vampírico. Mas calma, daqui a pouco tu fala isso. Pode deixar. Quem são as criaturas da noite e as sociedades secretas. E ó aqui, galera, isso aqui é um vislumbre. Um vislumbre de como vai ficar a capa do livro. Cris, uma das coisas assim que eu fiquei meio que pensativo quando eu olhei essa imagem, eu pensei, cara, vai ser com esse relevo que eu tô imaginando que tem aí? Olha, eu tô com esse plano e se eu pretendo liberar ele por Catarse, né? A gente vai colocando as metas, tudo certinho, mas do que eu calculei, estando tudo certo, a expectativa, pelo menos para mim, é que vai ter um relevo sim. Uau! E Aí eu já. para mim, assim, é o projeto dos sonhos que eu tenho em mente, fazendo esse relevo até em dourado, assim, e aí você também poder ter o relevo em cima do título. Putz, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Tu vai fazer um early bird pra isso, né? Talvez. É. Pô, eu já fiquei aqui enamorado por essa capa. Eu quero, eu quero. Boa, boa. Olha, você não faz ideia do quanto que eu tô sendo cobrado pela galera me falando. Cara, lança logo esse Catarse, eu tô maluco, eu preciso narrar esse RPG, eu preciso mandar pro meu grupo, eu quero ver e o PDF, onde é que tá? Então eu tô sendo muito cobrado, cara. Pô, imagina, eu acho que eu vou entrar nessa fila também. Quando é que começa? Quando é que começa? Mas enfim, tá aí a página do Instagram. Como o Chris falou, mais tarde ele libera o link para vocês preencherem o Google Forms e acessar o arquivo do Fast Play que eu nem conto para vocês. Eu já tenho. Nananinaná. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês algumas imagens. Vamos lá, deixa eu botar aqui para a galera dar uma olhada. Claro. Aqui. Bom, tá aí a capa do Fast Play do Delirium RPG. Cris, conta aí pra gente o que de forma geral tu já está entregando para a comunidade dentro desse Fast Play. Dentro desse Fast Play, a galera pode esperar as regras básicas, né? O que você precisa para jogar uma sessão com seus amigos, ok? Eles têm ali 5 fichas prontas para você levar com seus amigos, alguns poderes, de repente algumas características vampíricas. Não tem muito detalhe sobre as raças em si, que é para deixar um pouco mais nesse ar de mistério, mas já tem informações bem relevantes que a galera pode pegar nisso. Inclusive tem um resumão ali das raças, tem um resumão das sociedades secretas, tem 2 crônicas envolvidas nesse Fast Play aí pra galera jogar. Uma crônica que aborda um pouco mais as regras e outra crônica que aborda um pouco mais o cenário em si, tanto que é um Fast Play até que grande, né? Dá pra você ver que são 76 páginas. E algumas informações também que seriam muito legais de você saber sobre o cenário, sobre o que você pode esperar mesmo de Delirium, uma introdução sobre o cenário. Óbvio, cara. Ó, o Thiago Neri tá dizendo aqui que tá achando belíssimo. Eu concordo contigo, viu, Thiago? Show de bola. Então, bora dar aqui um olhar nessa criança. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Vamos baixar aqui. Eu quero ir para a parte. Ah, mas antes de eu chegar na parte que me interessa, eu quero te perguntar uma coisa. Deixa eu voltar a ampliar aqui. Aqui envolve uma questão relativamente preciosa na comunidade, principalmente a galera que produz conteúdo de RPG. Como você conseguiu trazer essas ilustrações para dentro do Delírio? Olha, mistura de comprar imagens de banco de imagens mesmo, misturar ali no Photoshop e inteligência artificial. Basicamente isso. É uma mistura dos 3 elementos. Não entrando no debate sobre se usa ou não usa inteligência artificial, eu acho que pessoalmente a gente pode trabalhar com essa ferramenta, e essa pode ser uma ferramenta maravilhosa para você trabalhar, e tem que ter também o trabalho manual. Então, basicamente foi essa mistura toda, e também algumas fotografias. Por exemplo, essa imagem que está mostrando aí, ela, por incrível que pareça, ela é uma fotografia real.
Assim, óbvio, a pessoa que deve estar ali realmente não está nesse estado, deve ser só uma fotografia de horror. E eu dei toda uma pincelada de edição para trazer esse clima para o jogo, né? Você vê ali os olhos com aquele brilho avermelhado, um pouco mais de escuridão, tons mais de vermelho, então traz mesmo uma sensação de medo. Bora ver outra imagem por aqui, deixa eu ver uma aqui pra gente olhar aí, por exemplo, essa. Como é que Essa, foi com inclusive, essa? foi uma mistura mesmo de Photoshop, de edição, né, colagem, com fotos da Revolução Industrial. Basicamente, eu peguei uma foto de rua mesmo, coloquei um homem ali andando, coloquei uns efeitos de ele um pouquinho mais borrado para simbolizar movimento, e coloquei também essa cor um pouco mais azulada, né? Lembrando um pouco mais uma visão de passado. Geralmente a gente tem uma visão de passado que é para o sépia, né? Mas como o livro ele já tem um tom bege, não cabia muito eu colocar um sépia. Então eu coloquei esse tom mais azulado. Sabe mano, essa característica visual que tu estás relatando pra gente, sabe o que me lembrou? Crônica Ah, das Trevas, em termos de sim. tom, de visual. É que é muito. Como é que é? É muito mesmo nicho, né? Quando a gente pega vampiro, essas coisas, universos das trevas, muito do que a gente vê nas outras mesas de RPG é o mesmo nicho. A galera lê muito dos mesmos conteúdos, Uhum. consome uma cultura pop que é muito latente sobre vampiros e sobre horror. Então acaba tendo similaridades. Show. Bom, agora vamos. Quem está assistindo a gente aqui provavelmente deve estar se perguntando: tá, Raga, e tu tá falando de ilustração, mas o Chris já falou de Revolução Industrial. Que diabos é o que trata o tal do delírio? Vou compartilhar esse trechinho aqui com vocês. Se o Chris me permite, vou lê-lo para a Claro, galera pode? acompanhar. Então, deixa eu dar aqui uma ajustada e vamos lá. Qual a proposta de Delirium? Você é um vampiro das lendas. Não importa a sua idade, a quantidade de conhecimento que seu personagem tenha, ele sempre terá uma fraqueza e não há nada que possa fazer contra ela. A proposta desse cenário é proporcionar a ideia de que você é um sobrevivente em meio a um mundo que não tolera os mesmos da sua espécie. Eita lele! Entretanto, você ainda é um humano que está decaindo em meio à sua própria natureza e aceitando aos poucos a sua verdadeira raiz como um caçador de humanos. Este é um jogo que exige estratégia, raciocínio e pensamento. Você precisará pensar nas suas ações e nas consequências do que fizer. Se um vampiro não significa dizer que conseguirá lutar contra dezenas de humanos e sair ileso, não quer dizer que correrá tão rápido que parecerá um borrão, e muito menos que espadas não terão qualquer efeito sobre sua pele. Delirium é sobre sobrevivência, estratégia, personalidade e horror pessoal. Você precisa pensar, ou outros farão questão que não tenha mais esse direito. Em Delirium, o horror pessoal é bastante presente e é um aspecto da sobrevivência e de perceber que sua personalidade está se perdendo em meio a um mundo de caos. A ideia deste cenário é ver que através das eras o personagem se perca dentro de sua própria sanidade e descubra que ele é apenas um reflexo do que um dia pareceu ser. Delirium tem uma proposta diferente. Enquanto muitos jogos são complicados demais e fáceis demais, Delirium inverte ambos os aspectos. Mesmo que você esteja jogando com um vampiro que pode ser muito poderoso, você ainda pode morrer. Cris, o que é que tu comenta sobre esse trecho que eu compartilhei? O cenário realmente ele tem esse tom de decadência, né? Eu acho que quem melhor definiu isso quando deu uma olhada no Delirium, deu uma boa lida, acabou sendo o Felipe Daim, né, do canal do Narrador de RPG. E ele falou, cara, Delirium é decadência urbana, né? É o personagem vivendo num mundo decadente, a urbanização decadente, falta de direitos, falta de
deveres das pessoas, um mundo que pode não ter esperança e você sendo um imortal que está tentando transcender essa mudança da civilização, né? A Revolução Industrial, ela é muito associada aos vampiros, né? Principalmente pela época vitoriana, mas não é só porque naquela época a gente tem muitos contos de vampiros, mas ela é uma época obscura também. Ela é uma época difícil, ela é uma época de fome, e ela é uma época de muita dor e sofrimento e trabalho. Então, quando você pega um personagem imortal e coloca dentro desse cenário, ele tem como sentir isso. Mas não seria possível ele sentir isso se ele fosse um vampiro imensamente mais poderoso do que a maioria dos humanos. Então, por isso, a gente abaixa um pouquinho o padrão de poderes, de nível, né, dos poderes vampíricos e traz ele um pouco mais aproximado para a humanidade. Um jogo um pouquinho mais pé no chão, que explora o Dark Fantasy. O Fernando Raposo já chegou aqui conosco, está dando boa noite, Fernando. E o Nico Melo também já está conosco. Ele Que lembrando maravilha. que ainda agora eu comentei que lembra muito, a tonalidade lembra muito Crônica das Trevas. Ele disse que usa muito tons de cinza e azulado. E aí ele já está querendo avançar aqui na pauta. Ele pergunta para ti, Cris, que vampiro seria Lestat no Delirium? Me diz aí, em que página aqui do Fast Play já fala dos tipos de vampiros? Você vai, se eu não me engano, na página 7? Acredito que na 7, página vamos 7. Vamos ver ver. se que tá no Que você índice. precisa jogar. Baixa um Não. pouquinho. Não, a gente tava na 8, nem vi, ó. É. Uma resolução decadente, o que é decadência urbana, sociedade mortal. Não é, já tô no 10. Calma aí, Tempos deixa eu abrir aqui no sombrios. meu que eu consigo te falar, ó. Galera, eu escrevo Tá. muita coisa, os livros não tem na minha cabeça. As Os criaturas da jogadores lua. vivem me cobrando, cara. Os meus jogadores chegam e falam, pô, tu não tem o livro, você escreveu, você não tem de cabeça? Eu falo, cara, muita página. São 76 páginas de Fast Play, viu, galera? Vamos Aqui, ó. ver. Ah, aqui, quais são as raças Achou. vampíricas? Tá aqui. Perfeito. Eu acredito que ele seria um Upir. Pi. Eu acredito que ele se encaixa no padrão do Upir. Ah, tá aqui o Zupir. Vou compartilhar aqui com vocês. Obcecados pela humanidade, os Zupir guardam as almas de suas vítimas consigo, em um dilema sobre deixá-las apodrecer em seus corpos ou morrer para a eternidade. São os vampiros mais experientes em lidar com os mortais. Uai, por que o Lestat ficaria nesse contexto? Explica aí. Porque os Upir, eles são vampiros que eles têm uma paixão muito forte pela humanidade. E isso leva eles a não só estarem obcecados pelos humanos, por exemplo, um Upir ele escolhe a sua vítima tanto para eternizá-la quanto para sorver do sangue dela, e quando ele escolhe, ele aprende maneirismos, ele se mistura com ela, ele entende seus gostos, ele traz esse esse sabor do que é viver aquela vida. E quando a gente pega o Lestat e a gente coloca ele na entrevista com um vampiro e a gente vê que ele viveu junto com o Louis no início, pegando os gostos do Louis, entendendo o que era o Louis e sendo obcecado pelo Louis, a ponto inclusive de trazer a Cláudia, né, para o mundo dos imortais ali do Entrevista com o Vampiro, a gente vê que ele tem muito desse aspecto. Então eu acredito que o Lestat com certeza se encaixa em um vampiro um pouco mais apegado com a humanidade, e eu não falo humanidade de bondade, não, eu falo humanidade de raça humana. Então, Uhum. acho que com certeza o Pyr. Ó, o Thiago Leal tá dizendo aqui, excelente, mais uma abordagem do mito vampírico. Já quero jogar. Ó, Thiago, como o Chris falou, tem até 2 propostas de aventura aqui no Fast Play. Então fica ligado aí na página do Instagram, já coloquei o link aí no chat. Já segue que logo logo o link tá disponível para vocês. Ó, o Thiago Neri tá falando o seguinte: também me apetece muito a ideia de vampiros mais mitológicos. Boa, Thiago Neri. Bom, mas olha aqui, não tem só o Zupir. Eu vou fazer aqui uma proposta contigo, Cris.
Eu vou ler aqui o textinho que tem para cada tipo de vampiro e dar um exemplo dentre as várias mídias que já abordaram vampíricos, poderiam se encaixar com essa descrição, pode ser? Claro, com certeza. Então bora. O primeiro, os algozes. Incapazes de se alimentar dos humanos, um algoz é predador dos próprios imortais e das criaturas da noite. São mais poderosos que a maioria e mais insaciáveis entre todos os imortais, os tornando temíveis em todo o velho continente. Carai, qual é o exemplo que tu vai dar? Rapaz, olha, eu vou dar um exemplo que talvez você vai rir. Ah. Matusalém de Vampira Máscara. Então, o primeiro exemplo que talvez me venha à cabeça, mas os algozes, eu não me baseei necessariamente em uma lenda. Eles são de fato algo que eu tirei da minha cabeça. Eu achei que seria muito interessante vampiros que já são predadores, né? Mas terem um predador deles. Então, por isso eu trouxe os algoz. Ao próximo, os Dhampir. Conhecidos como meio-vampiros, os Dhampir são os únicos capazes de andar durante o dia. Eles constituem famílias e mantêm laços humanos, e embora menos poderosos que a maioria dos vampiros, não são nada subestimáveis. Diz aí um exemplo pra gente. Digo, a gente pode encontrar o Blade. O Blade é o É Daywalker, né? mesmo! Caralho, é mesmo! O Blade é o Daywalker, ele é um meio vampiro, então os Dhampir eles se encontram muito nesse padrão. Óbvio, né? Os Dhampir eles não são tão espetaculares quanto o Blade, porque o Blade é uma exceção da regra, mas é mais ou menos por esse caminho. Próximo, os Equiminu. Equiminu, é assim mesmo que fala? Olha, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu chamo de Equimino, mas a pronúncia verdadeira é uma pronúncia em outro idioma, né? O Equimino ele é romeno, se eu não me engano. Então, não sei exatamente como seria a pronúncia do Equimino. Então vamos permanecer com Equimino. O autor está aqui Tem alguns que falando. falam que é grego, tem outros que falam que é turco, tem outros que falam que é romeno. Ali tá tudo colado, né? Então bora. Almas amargas que retornaram aos seus corpos para resolver pendências com a sua vida, que compõem os Equimino. Eles são fantasmas que vampirizam suas vítimas, roubando seus corpos e se alimentando de sangue para se manterem vivos. Não tem nada a ver, mas sabe do que eu lembrei de cara? O quê? O Corvo. O corvo, olha só, é um exemplo excelente, inclusive. É um exemplo de fato excelente. Os Equimino, eles trazem a lenda deles, na verdade, fantasmas mesmo, são espíritos que a gente poderia dizer que na cultura ali do leste europeu são obsessores, e ao invés de serem somente obsessores, eles roubam o corpo da vítima e passam a se alimentar de sangue, né? Então, a gente tem poucos exemplos que eu acho que eu consigo dizer que são usados na cultura pop, não é o tipo de lenda de vampiro que é mais conhecido, tanto que esse eu fui mais fundo para buscar, né? Eu baixei, inclusive, uma enciclopédia vampírica, que é um livro que uma escritora fez, não vou me recordar o nome dela agora, mas ela fez em 2009, pegando todos os contos de criaturas vampíricas para eu poder ler e conhecer sobre eles. Mas uma referência que, pesquisando rapidamente sobre os Equimino, eu vi, são vampiros, inclusive, os Edimu, ou Equimu, do The Witcher, por exemplo. No The Witcher Uhum. eles têm espíritos também que são fantasmagóricos e que fazem esse tipo de coisa. Seguindo em frente, temos os clássicos Nosferatu. Amaldiçoados pela eternidade, os Nosferatu perderam sua beleza com o custo pela imortalidade. Esta raça horrenda vive à espreita, escondidos, roubando vez ou outra a graciosidade de suas vítimas para serem belos novamente. Muito provavelmente tu partiste do que é descrito do filme Nosferatu, não é isso? Exatamente. Eu usei, inclusive, a lenda do filme, né, como base. Porque o Nosferatu, ele é um muito
interessante para você trazer para um cenário. É aquela figura que é feia, ele tem uma imortalidade muito mais densa, né? Porque ele não consegue ter a beleza dele novamente. E eu fui para um viés um pouco diferente. O Nosferatu aqui tem a capacidade de roubar a beleza da pessoa. Então ele pega você, por exemplo, o Hagabashi, e ele não só tira o seu sangue e se alimenta dele, né, a sua, mas ele fica belo e você fica feio. Vamos para o próximo. Os Strigoi, nobres respeitados, eles procuram governar e manter os imortais sobre sua dominância. Eles acreditam ser os responsáveis a guiar a raça vampírica para a glória. Essa raça entende como apreciar o máximo do que o sangue pode lhe doar. Isso tem cara de Crepúsculo, não tem? Olha, eu vou te dizer que é Drácula de Bram Stoker. Porque aquela sociedade de vampiros do Crepúsculo faz isso também. Eles têm aqueles mais velhos que ficam tentando controlar Tem, é os todo mundo. Venturi, né? Os Venturi. Não, mas os Strigoi eu me baseei mesmo no Drácula de Bram Stoker. Para mim, assim, até a lenda dos Strigoi é da Romênia, especificamente da Valáquia. Então, não tinha como eles não terem essa proximidade. Próxima, a Striga. As Striga. A eternidade das Striga é acompanhada por desespero e desconhecimento. Essa raça perde-se em sua própria mente ao passo em que rouba, imita e replica o comportamento de suas vítimas conforme perdem os registros de quem são. Que exemplo tu darias pra gente? Rapaz, nas Striga eu conheci muitos exemplos de lendas. Elas são muito associadas a bruxas vampíricas, quando você pesquisa elas. Inclusive, se você der um Google, a primeira coisa que aparece são bruxas vampíricas. E eu trouxe elas como figuras de vampiros, porque eu achei muito interessante essa capacidade de metamorfose, mas eu pensei em dar um tom um pouco diferente, uma razão, né? Por que que elas teriam essa capacidade? E a ideia, inclusive, é que as Striga no jogo não possuem uma personalidade própria. Por quê? Quando o progenitor delas as eterniza, ele tira delas a personalidade. E a Striga é obrigada a tirar das outras pessoas para que ela continue sobrevivendo. E a capacidade de transformar-se na aparência das vítimas, ela pode se transformar em você, tipo um doppelganger, faz com que com o tempo ela perca a própria aparência, porque a cada transformação ela fica com uma característica da pessoa que ela se transformou. Então, do que eu pesquisei aqui, Durhan. E aí, a gente já viu, a gente vai para os vampir. Conhecidos como os vampiros mais comuns, abominações do mundo imortal por conterem o sangue de todos os vampiros em si. Eles evoluem a uma velocidade em que outros imortais são incapazes, despertando poderes únicos dos vampiros. Qual que tu encaixaria neles? Os vampiros eu me baseei na primeira lenda de vampiros que a gente tem escrita, que é o Lord Byron. O Lord Byron, ele é o que embasou o Bram Stoker para fazer o Drácula. Só que o Lord Byron, no conto, ele traz uma figura de um vampiro muito mais aproximado da sociedade humana, uma figura que é muito mais misteriosa, ocasionalmente aparece aqui e ali, e eu imaginei ele como sendo um pilar dos vampiros, né, a base dos vampiros. E os vampir, eu acabei inclusive misturando um pouco com as lendas dos vampiros alemães, né? Você tem o vampiro é um nome inclusive alemão. Você tem os vampiros que eu considero, eu chamo de vampiros genéricos. Né? Eles são todo o padrão de vampiro que você tem tá neles. Ó, o Thiago Neri,
Tá dizendo o seguinte: com certeza jogarei de Striga de primeira. Ô, KKKK. louco. Gostei muito. Boa. E o Nico disse. Corajoso. Oh. Corajoso. E o Nico disse: Strigas são um desafio de se jogar. Com certeza, Nico. Com certeza. E aí, avançando agora para o último. Os Vricolacas acreditam ser os verdadeiros imortais por serem os únicos vampiros capazes de se transformarem em monstros morcego. Eles são poderosos, violentos e de alta casta, considerando que todos os outros imortais vieram deles. Carai, dá um exemplo aí. Eu consigo te dar um exemplo de um filme, inclusive, Van Helsing. No Van Helsing, você tem um Drácula diferente, né? É um Drácula que se transforma numa criatura, só que mais morcego, só que um morcego um pouquinho mais ficcional, mais fantástico. Os Vricolacas, eles são de uma lenda grega, e como o nome deles diz, né? Eles eram tanto associados a lobisomens quanto associados a vampiros, porque eles tinham a capacidade de metamorfose. Como eles são a única raça de vampiros do cenário que é capaz de se transformar em um monstro, os Vricolacas tiveram a brilhante conclusão de talvez nós sejamos os originais, sabe? Então, eles trazem muito esse debate para o cenário e eles têm muito essa coisa do ego, porque a partir do momento que você tem uma criatura que é a única capaz de se transformar numa besta que voa, que é grande e que vai te sentar a porrada, fica um pouquinho difícil quando você é um dumper, por exemplo. Sim. Pergunta para ti. Claro, não dá para abraçar todas as possibilidades de histórias e culturas sobre vampiros ao redor do mundo. Mas eu te pergunto, aqueles vampiros do filme 30 Dias de Noite, eles teriam algum encaixe em algum desses? Eles têm encaixe, e eu diria que não por uma raça, mas talvez se eu fosse dizer uma raça, eu acredito que, pelo que eles fazem, eu acredito que seria vampiro, porque eles fazem muito do que a maioria dos vampiros fazem mesmo em filmes. O encaixe deles é mais pelas convicções. Tem um sistema de convicções em Delirium, em que alguns vampiros, quando se entregam a uma natureza muito monstruosa, acabam adquirindo comportamentos malignos, e aqueles vampiros são claramente malignos do 30 Dias de Noite, e os malefícios também são características que eles podem adquirir. Os dentes um pouco mais saltados, né, pontiagudos, os olhos escuros e toda as veias saltando pelo corpo, aquela necessidade de sangue muito mais latente, né? Inclusive, talvez essa necessidade de sangue muito mais latente, a gente poderia dizer que são algozes que não entenderam ainda que precisam se alimentar de imortais. Mas eu acredito que seria mais ou menos por aí. Você consegue montar aquele tipo de vampiro porque você tem conceitos de malefícios. Os malefícios, inclusive, são essas características sobrenaturais ruins dos vampiros, né? Que vão acrescentar desafio à história. E você tem convicções e você tem a raça dos vampiros, que permite eles terem muito mais também benefícios. E para fechar, uma das coisas assim que vem me chamando a atenção ao longo do tempo dentro das regionalizações de Vampiro à Máscara são os legados afogados, que são os vampiros da América Latina, América do Sul, América Central, em que são vampiros quase que clássicos, mas que têm uma vertente espiritual vinculada com o ambiente da bacia amazônica e algumas outras regionalidades ao redor da América do Sul. Como tu poderias recomendar encaixe para os legados afogados? Você fala dos legados afogados especificamente de Vampiro à Máscara, correto? Isso. Não isso. necessariamente eu pegar as lendas da África e incorporar aqui. Isso. Ok. Eu acredito que com essa conexão com o espiritual, você consegue utilizar o Equimino, né? Criaturas que têm um lado mais fantasmagórico, inclusive os Equiminos são os únicos vampiros do cenário que conseguem passar para o mundo espiritual do cenário. Você pode pegar também os Vricolacas, porque você vai ter a lenda do Assabon-san, que seria uma criatura mitológica mesmo, de um homem morcego.
E você também pode pegar... acredito que você pode trabalhar com os Trigoi, utilizando os Laibon de exemplo. Os Laibon, eles têm um pouco mais proximidade com o conceito da Camarilla, né, no Vampiro à Máscara, tanto que eles são os vampiros que, até na Dark Ages, aparecem mais sociáveis, né, dentro do universo de Vampiro à Máscara. Então eu acredito que tem como você fazer esse tipo de adaptação, sim. Facilmente. O Nico Mello está comentando o seguinte: aquela forma do Drácula de Van Helsing eu usava de ideia de como é stealth quiróptero de vicissitude. Eita, voou longe, Nico. Pode crer. Bom, Boa. aí eu tenho uma pergunta para ti. Em relação a todas essas variações de vampiros, dá para presumir que não existe uma única origem, não é isso? Correto. Correto. Perfeito. Eu não coloquei uma única origem, e na verdade, em Delirium, todos os vampiros de todas as raças acreditam que eles possuem suas origens. Alguns, inclusive, buscam as origens deles, né? No cenário é um debate de onde que a gente veio, quem são os nossos criadores, mas não está escrito, e nem vai estar escrito no livro base, isso daí eu já garanto pra galera, talvez um futuro suplemento, quem são os criadores dos vampiros. Eu tenho na minha cabeça porque eu preciso, para poder criar o seu universo. Na minha cabeça eu tenho, mas a ideia não é fazer com que você tenha algo semelhante a antediluvianos, porque quando você traz os antediluvianos ou vampiros tão antigos que estão andando ainda por aí, você tira o protagonismo do jogador. Então, a ideia é que o protagonismo esteja no jogador. Você tem vampiros antigos? Tem. Mas você não vai ter vampiros tão antigos a ponto de que os jogadores não possam fazer nada contra ele. Então, a ideia é os vampiros focarem no agora. Eles podem, óbvio, numa crônica focar numa procura pelas respostas, mas focar realmente no que eles vão trabalhar dentro do universo, na cidade que eles estiverem jogando. E aí, avançando para como os vampiros se organizam, naturalmente tu criastes alguns grupos, algumas sociedades. Tem aqui ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sociedades. A primeira delas é os Senhores do Novo Mundo. Tu pode falar um pouco deles pra gente? Os Senhores do Novo Mundo, eles são uma ordem. Ordem é um pouco acima da sociedade, né? A ordem, ela é quando os vampiros que pertencem a ela ficaram tão poderosos que eles já assumem um comando regional. Não é global, mas regional. No caso dos Senhores do Novo Mundo, eles são a ordem de vampiros mais recente, e eu coloco eles aí nesse Fast Play porque o Fast Play te indica jogar na Inglaterra. E na Inglaterra, eles que estão dominando. A ideia dos Senhores do Novo Mundo é falar, ei, a gente já percebeu que dinheiro está mandando aqui no mundo. Por que não a gente assumir um ponto de vista mais capitalista? Por que não a gente trazer um ponto de vista em que os vampiros têm que liderar o capital e, liderando o capital, eles lideram os humanos? Tanto que os Senhores do Novo Mundo valorizam muito contratos. Eles trabalham diversos com contratos e eles respeitam esses contratos. O contrato é o pilar da ordem. Tanto que para eles é inadmissível a quebra de um contrato. E se você combinou com ele que você tem um contrato X e está escrito no contrato X que você vai receber o favor que você pediu, a riqueza que você pediu, ou qualquer que seja lá a sua ideia, você vai receber isso, contanto que você tenha feito o seu serviço para eles. Então eles são bem como uma empresa dentro desse ponto de vista mais capitalista que está bem fervoroso, né, na Revolução Industrial. Antes de eu passar para a próxima sociedade, o Nico fez aqui uma pergunta. Vicrolaca seriam vampiros mais selvagens e solitários como Gangrel, ou mais dominadores que podem rivalizar com os do tipo Drácula? Mais dominadores que vão rivalizar com os Strigoi, com certeza. Porque os Strigoi, eles não acreditam que eles são os originais, mas eles acreditam que a raça vampírica precisa de uma liderança. E eles precisam de uma liderança para quê?
você possa direcionar os vampiros para dominar a humanidade novamente. Note, no Delirium os vampiros não dominam a humanidade. E os Vricolacas acreditam que não. Eu sou a liderança porque olha o que eu sou e olha o que você é. Então é mais por esse sentido. Eles não são deixados de lado ou eles não se isentam de política, não. Eles vão e batem de frente. Outra sociedade é a Sociedade dos Prazeres. Fala um pouquinho dela pra gente. A Sociedade dos Prazeres ela foi criada pelas Striga. Era muito mais fácil para as Strigas conseguir se alimentar de humanos que se deixavam suscetíveis aos seus prazeres. Porque para elas, essa questão de trabalhar com ter que tirar uma personalidade daqui e dali, mudar a sua forma, permitia que elas se entregassem a diversos grupos. E elas começaram a perceber que os humanos eram muito suscetíveis aos prazeres. Então elas criaram essa sociedade para instigar essa lascívia, a necessidade humana de estar sempre procurando por satisfação. E isso se tornou uma sociedade importante para os vampiros. Porque o prazer nem sempre é só você ter alguma relação sexual com uma pessoa. O prazer também é você tomar sua cervejinha no domingo, é você comer um doce que você queria muito, é você passar tempo com a sua família. O prazer, ele vai em diversos aspectos, desde os mais sujos até os mais comuns. E o que elas fazem é trabalhar com essa área. Você quer manipular um político? Chama uma estriga, manda ela chamar o cara ali para Sociedade dos Prazeres, você vai ver se não dá certo. O Thiago Neri está comentando, essa sociedade me soa muito interessante, olha aí, já tem segundas intenções aí. A próxima é a Sociedade da Serpente, comenta pra gente. A Sociedade da Serpente ela foi criada pelos Dhampir. Por quê? O mundo humano acontece durante o dia. O mundo humano acontece, as reuniões acontecem durante o almoço, as trocas de correios na época acontecem durante a primeira parte da manhã, todos os comércios estão abrindo durante o dia e diversos acordos diplomáticos, diversos acordos entre estruturas comerciais, diversas leis estão sendo aprovadas durante a manhã. A Sociedade da Serpente ela foi criada pelos Dhampir quando eles perceberam que eles conseguiram fazer algo que os vampiros não conseguem. Eles andam de dia e eles mantêm a influência dos vampiros viva durante o dia. Mas é óbvio, como eles já foram muito destratados pela Sociedade dos Imortais, eles não vão fazer isso de graça, não. Então, eles criaram a Sociedade da Serpente, e é chamada de Sociedade da Serpente, não fazendo uma alusão a algo egípcio, mas fazendo uma alusão de uma serpente capaz de se infiltrar entre as suas presas e trabalhar com os humanos como nenhum outro imortal faz. A seguinte é a Sociedade do Sangue Eterno. Mande lá. Os Vampir eles criaram a Sociedade do Sangue Eterno por quê? No cenário, eles são considerados abominações vampíricas. Porque existe uma lenda que ronda de que os Vampir possuem o sangue de todos os vampiros. Porque eles foram um experimento de um padre que os criou. Por conta disso, eles tiveram que lidar com todos os tipos de vampiros e todas as raças de vampiros. Então, a Sociedade do Sangue Eterno coloca esse nome porque eles se colocaram na posição de a gente entende os vampiros como ninguém. A gente já lidou com eles de todos os aspectos e pontos de vista. Então, por que não a gente se colocar numa posição em que, quando precisar fazer política, vão nos chamar? Quando precisarem fazer um acordo que está injusto, eu serei a figura neutra, porque eu já apanhei de todo mundo. Então, eles estão nessa posição de eles se idealizam como uma sociedade que faz a estrutura política do cenário funcionar como deveria. Em seguida, temos a Sociedade do Sangue. Comenta pra gente. Criada pelos Strigoi, a Sociedade do Sangue é basicamente aquilo que eles têm de melhor. Os Strigoi, eles têm a capacidade de roubar habilidades das suas vítimas pelo sangue, conforme eles se alimentam. E a Sociedade do Sangue começa quando os Strigoi têm a ideia de, se a gente faz isso, então seria muito fortuito se a gente soubesse manipular os mortais de modo que eles desenvolvessem as habilidades que nós precisamos para que nós possamos nos alimentar deles.
Só que com o tempo, a Sociedade do Sangue acabou virando muito maior do que isso, porque eles entenderam sobre o comércio de sangue. Então, a Sociedade do Sangue passou a comercializar sangue com os imortais, criar todo esse processo de preparar um mortal com um certo sabor do sangue, preparar um tipo de alimentação para o mortal, mudar o gosto daquele sangue, conservar o sangue humano por mais tempo, coisa que antes da refrigeração não ia ser possível. Então, eles acabaram assumindo esse papel de comerciantes do sangue. E em seguida, a Sociedade das Sombras. Essa foi criada pelos algoz. Bom, os algoz, eles são as criaturas que mais lidam com o sobrenatural. Mas a sociedade deles não foi criada porque eles perceberam que precisavam dela. E sim porque ocorre algum evento em que eles têm um débito com os imortais. E eles são condenados a servir os imortais durante X tempo. Dentro disso, a Sociedade das Sombras vem com o objetivo de eles fazerem frente ao mundo sobrenatural que está fora também dos vampiros. Então, quando você tem um problema com, de repente, um lobisomem, manda o algoz lá. Quando você tem um problema com uma ordem de vampiros que... Ordem de vampiros não, uma ordem de humanos que está caçando vampiros, manda o algoz lá. Eles vão lidar com essas características. Mas eles não são bobos também. Eles começaram a pensar, talvez a nossa sociedade sirva para muito mais além disso. Então a gente vai pegar ocultismo e mais do que ninguém a gente vai reter esse ocultismo porque ele também serve para nós controlarmos os imortais. E na ideia deles, eles conseguem fazer isso. Boa. Tem uma pergunta aqui do Nico, remetendo para as estrigas, que ele pergunta o seguinte: como as estrigas podem conduzir uma sociedade se elas vão trocando de personalidade e identidade a cada alimentação? Suas memórias se mantêm mesmo mudando a aparência em mente? As memórias se mantêm. Elas vão se manter e isso elas não perdem. O que elas perdem são, por exemplo, o gosto por alguma coisa, a forma com que elas reagem diante de algo. Por exemplo, se você pega uma personalidade colérica, a estriga antes era calma, ela vai ser um pouquinho mais explosiva, ela vai ser um pouquinho mais irritadiça, ou ela pode sair de colérica para um fleumático e ser um pouquinho mais cético, talvez menos emocional. Então, elas vão indo para esses diversos caminhos. Tem uma coisa, tô pensando se eu vou spoiler aqui. Tem uma coisa que elas fazem, que é, existiu uma estriga que conseguiu catalogar como que funcionam as personalidades e deu uma chave que permitiram elas se organizarem e criar essa sociedade. Tá aí. Vou aproveitar. Do jeito que tu montaste, lembra muito a forma como o Hacking propôs um cenário de vampiros. Várias origens de vampiros que geraram... Eles limitaram a 5 clãs, mas daria para variar mais ainda. Tal como tu fizestes aqui. E eles criaram sociedades, pelo menos lá ficar caracterizado 5 sociedades, em que os vários vampiros conseguem congregar nessas sociedades. Claro que tem algumas que são mais predominantes, mas fica espaço para vários outros tipos poderem integrar. E aí eu te pergunto, dentro do Fast Play e futuramente no jogo, talvez, tu pretendes dar um vislumbre de como eles ocupam espaços ou vai ficar mais como o próprio Hacking faz? O Hacking explica como eles se organizam, mas não colocam eles em regiões. Como é que tu pretendes apresentá-los? Futuramente, em suplementos, provavelmente eu vou mais para essa ideia de regiões. Mas no livro base, ele puxa mais para esse lado que você mencionou do Hacking. Inclusive, o Hacking não é uma linha que eu li, então eu não sei nada do Hacking. Tanto que acho que até a Tati deve ter me perguntado sobre isso, e eu falei para ela, cara, não manjo do Hacking. Uhum. Mas ele vai mais para essa linha, porque eu acredito que no livro base, ao invés de deixar tudo
super bem definido, com tudo bem delineado, o narrador vai precisar de um pouco mais de liberdade para ele criar a história dele. Então, se futuramente tiver um suplemento sobre isso, e vai, porque eu estou com diversas ideias para desenvolver, aí ele pode usar se preferir. Mas o que está no livro base geralmente acaba sendo o pilar inteiro do jogo. Tanto que quando a galera vai consultar a regra, a galera não vai consultar a regra do suplemento tal que trouxe uma regra adicional. Não. A galera vai no suplemento base. Então, no base, tá um pouco mais livre para o narrador colocar onde ele quer que fique, como que vai trabalhar, esse tipo de coisa. Muito bom, muito bom. Agora, vamos para a parte de mecânicas. Aqui em cima eu vi que se baseia muito parecido com o que a gente vê tanto no Mundo das Trevas quanto no Crônica das Trevas, que é o uso de atributos e habilidades. Mas você faz uma pequena mudança, deixa eu ver aqui. Você não usa exatamente os mesmos atributos. Deixa eu ver aqui. Qual foi a página que tu colocaste? Deixa eu ver. Inclusive, eu quero aproveitar só para mencionar para a galera que estiver curiosa, não necessariamente um vampiro Strigoi precisa ser membro da Sociedade do Sangue. Ele pode ser membro da Sociedade dos Prazeres, ele pode ser membro da Sociedade das Sombras, ele pode ser membro de qualquer sociedade que ele conseguir a aptidão para se aplicar. Então, as sociedades não necessariamente também são inimigas, embora as ordens, que estão num patamar um pouco maior, tendam a ser inimigas. Mas as sociedades não. Então você pode ter um vampiro, como foi um personagem que eu já apresentei em mesas de teste, o Sir Aubrey, que o valor dele era que ele tinha feito parte de 5 sociedades. Então ele conhecia muito sobre a história dos imortais e sobre como se comportavam. Então os vampiros, eles não têm um problema de pular de uma sociedade para outra. Bom, estou aqui na página dos atributos, como eu comentei, há pelo menos 3, 6, 9 atributos disponíveis: força, destreza, constituição, carisma, presença. 8? Peraí. 8 atributos. Vamos lá. Força, destreza, constituição, carisma, presença, deixa eu ver aqui mais, inteligência, perspicácia e vontade. Naturalmente, não são os mesmos atributos que a gente encontra nos clássicos de Mundo das Trevas. Que te motivou, por exemplo, a colocar vontade e perspicácia como um atributo? Bom, eu trabalho o Delirium no sistema D100. Ele é um cenário que não utiliza do D10. E por que eu optei pelo D100? Eu percebi, quando eu estava estudando os diversos sistemas de RPG, que o sistema ele dita muito o clima do jogo. Então, quando você pega D20, pela forma com que o D20 é conduzido, dificilmente você vai associar ele a Shadow of the Demon Lord, que é uma releitura do D20, um pouco mais obscura, mas de terror. Você vai associar ele a D&D, Tormenta, Pathfinder, que são jogos que trazem um teor mais leve. O mesmo acontece quando você vier para o D10, e o D10 era perigoso para o Delirium, a galera não vai olhar e vai falar: olha só, Delirium, um jogo de vampiros do Christian ou de qualquer editora que futuramente venha a patrocinar o livro. Eles provavelmente iam falar: Delirium, uma releitura de Vampiro à Máscara. Então D10 não podia ser. Quando você pega 2D6 e outros sistemas, eles vão indo para o mesmo caminho. Agora, o D100 foi o único sistema que eu identifiquei que conseguia bater com a expectativa que eu tinha do cenário, que era uma expectativa um pouco mais pé no chão, mais de sobrevivência, tanto que Call of Cthulhu usa o D100, né? Você também vai ter o D100 Cult, você vai ter o D100 Daimon, que são sistemas que acabam sendo muito mais próximos de sobrevivência, né? Então, por isso que o D100 acabou sendo a minha escolha. E no D100 ele também trabalha com atributos. No D100 é diferente quando você utiliza atributos e você utiliza habilidades, porque você só rola um D100, né? Você não trabalha com vários dados, como é no Vampiro à Máscara. E aqui, os atributos, eles são a base bruta do personagem. Tudo aquilo que ele faz sem um treinamento. Ele não treinou aquilo e ele não necessariamente
desenvolveu técnicas para aquilo. Ele só é bom, ou ele só aprendeu a ser bom com o tempo. Já as habilidades é o refinamento dos atributos. Por isso que você tem habilidades, inclusive, que vão no sistema depois. Acredito que no livro principal vai ter um pouco mais de detalhes sobre isso, mas que vão herdar pontos dos atributos. Então, é dessa forma que eu trabalho. Agora, a vontade como um atributo foi puramente porque se eu tenho constituição, que é a resistência física, eu tenho que ter a vontade, que é a resistência mental. E a perspicácia entra num parâmetro parecido. Se eu tenho a inteligência, que é o quão bem eu uso a minha capacidade de coletar informações e trabalhar com elas, eu tenho que ter a perspicácia, que é o quão rápido eu também penso, que seria o equivalente ao raciocínio, né? Então, eu fui fazendo essas comparações, né? Se eu tenho um, eu tenho que ter outro. Sim. Agora, curiosidade, para quem deve estar se perguntando, quando o Chris falou sistema D100, significa que ou vocês rolam aquele dado que parece uma bola com 100 faces, ou vocês pegam dois D10, em que tem um D10 que ele tem dezenas. E aí vocês podem fazer com um dado simples, que é de 1, 2, 3, 4, 5, só fazem combinar a dezena com a unidade e pronto, fecha o percentual resultante. Aí eu te pergunto, Cris, como é que funciona a composição? Por exemplo, os atributos, eles são utilizados como um valor bruto ou eles geram um bônus a ser adicionado no resultado? Não, nos atributos eles são utilizados como um valor bruto. O que gera bônus são as habilidades. E Certo. essa é a maior diferença no sistema. O que acontece? Você tem mais pontos de atributos do que pontos de habilidades, ok? Porque os pontos de habilidades obrigatoriamente têm que ser treinados. Então o sistema interpreta que o personagem tem que gastar o tempo dele muito mais do que com os atributos. Nos atributos, aqui em Delirium, sempre que você rola com atributo, a dificuldade é maior do que com as habilidades. Porém, como você tem uma pontuação um pouco melhor, em alguns casos, pode ser melhor você utilizar o atributo. Ao mesmo tempo, os atributos também definem modificadores de habilidades e definem modificadores de ficha. Por exemplo, o atributo força vai determinar o modificador de dano. A destreza ou perspicácia vão determinar os modificadores de iniciativa. A constituição vai determinar o modificador de vitalidade e a vontade vai determinar o modificador de sanidade. Com os outros atributos que não têm um modificador bruto, né, quando eu falo bruto no sentido de um combate, por exemplo, eles herdam a maior parte das habilidades. Então, a maior parte das habilidades dos personagens vão herdar de inteligência, presença, perspicácia e carisma. Então, por isso que os atributos são muito importantes. Sim. E a rolagem básica, como é que ela é composta? Tu tens um D100 para rolar. O que caracteriza sucesso, fracasso? Você considera sucesso, na verdade, o sucesso ele tem alguns patamares. Você tem o sucesso comum, o sucesso elevado e o sucesso extremamente elevado. Que pode ser também traduzido como dificuldade comum, dificuldade elevada, dificuldade extremamente elevada. Como é que funciona? No D100, você vai ter uma pontuação. Por exemplo, eu tenho 80 em força. Significa que quando eu precisar fazer um teste de força, na dificuldade comum, eu tenho que tirar 80 pontos ou menos. Menos. Exato. Quando eu precisar fazer um teste de dificuldade elevada, eu tenho que tirar 40 pontos ou menos, porque é metade do valor que eu tenho. E Sim. quando eu precisar fazer do extremamente elevado, eu tenho que tirar 16, porque é 1/5 de 80. Então ele trabalha com essas três dificuldades. Um que é o valor ou menos do que da sua pontuação, outra que é metade do valor da sua pontuação e outra que é 1/5 do valor da sua pontuação. Óbvio que como são só 3 patamares de dificuldades, você não vai encontrar tantas coisas tão difíceis como em outros sistemas. Por exemplo, no D&D você tem várias CDs, né? As CDs é o modificador do D&D de dificuldade. Você vai ter 20, 25, 30, 15. Por quê? Porque o sistema tem mais abrangência para isso.
Já aqui, vocês vão ter ações que, a depender do conceito, do que estiver acontecendo na cena, esse tipo de coisa, o narrador vai julgar que é realmente difícil. Uma coisa que eu gosto, inclusive, do sistema do D100 é que ele equilibra a dificuldade para todo mundo. Então, se você tem um personagem que tem destreza 90 e ele vai fazer uma ação difícil, a ação que é difícil para ele também é difícil para mim que tenho 30. A única diferença é que ele tem muito mais chance de conseguir porque ele tem uma pontuação muito maior. Mas não acontece como em alguns sistemas que a gente vê que a dificuldade para ele é mais baixa, ele já tem mais dados do que você e ele tem uma vantagem dupla. Não. Ele vai ter uma única vantagem, que é a pontuação que ele já tem. Boa, boa. Tem uma pergunta aqui do Nico no chat. Ele diz o seguinte: no mundo de Delirium, tem príncipes e leis vampíricas para manter a ordem nas cidades e evitar problemas para todos os vampiros da comunidade? Ou seja, ele tem aquela questão da máscara, né? Tudo bem que a máscara é uma ideia de vampiro à máscara, mas em várias mídias envolvendo o vampiro sempre tem essa ideia de que eles precisam se esconder entre os mortais porque eles são minoria e poderiam ser facilmente subjugados, principalmente durante o dia. Que tal? No Delirium, você não vai ter a máscara, porque ela não é necessária. Não porque os vampiros vão, de alguma maneira, se mostrar para a humanidade, ou coisa do tipo, ou porque algo vai sair dos trilhos, não. Ela não é necessária porque eles sabem que o mundo, durante as Inquisições, já tentou e quase conseguiu extingui-los. Então, para eles, é questão de necessidade se ocultar. Eles sabem que isso é necessário. Mas você vai ter cargos hierárquicos, sim. Eu não utilizo a nomenclatura do príncipe por questões, né, de comparativas, mas existem várias outras nomenclaturas no nosso mundo que eu também utilizei e cargos muito similares também vão aparecer. Isso é natural, né? É padrão. O que eu tentei foi diversificar o máximo para tornar aquilo original dentro do possível. Show de bola. Então, deixa eu descer aqui, já meio que quase chegando para o final. Quero ver a parte das aventuras, dos one-shots que você propõe para a galera. Deixa eu ver aqui. Galera, tem aqui várias possibilidades de explicação de sistema. Tudo isso que o Chris falou, provavelmente tem aqui no Fast Play, não tem, né, Chris? Tem no Fast Play. É claro que é um Fast Play, então ele seria o equivalente a uma versão beta. Provavelmente na versão final vão ter coisas que vocês vão notar que está diferente. Isso é normal, porque o Fast Play ele é apresentado com um corpo, né, já com uma estrutura, mas para apresentar o que vocês vão ter, o que vocês vão estar esperando dali para frente. E no livro final é um produto final, então tem que estar tudo mais polido, mais alinhadinho. Inclusive, tu coloca personagens prontos para jogo aqui. Interessante. Isso, Tem o soldado Manchild. isso. Interessante. Com Tem ali uma estatísticas. descriçãozinha, tudo certinho. Tem poder, já faz a descrição dos poderes. Tem o Brutamontes Robert. Personagens realmente prontos para a galera pegar e começar a jogar. Interessante. Tu tens usado Exato. imagens de mortais, mito, de pessoas que dá para se passar facilmente por mortais. Isso. Todos os vampiros ali elencados, eles, com exceção do Nosferatu, eles têm capacidade de se misturar entre os mortais, não é isso? Olha, os mais jovens têm sim. Os mais jovens conseguem isso. Mas os mais antigos não, justamente por conta dos malefícios. O malefício é aquilo que, como eu falei, é uma característica sobrenatural ruim que os vampiros desenvolvem, porque em Delirium o sobrenatural se adapta ao seu vampiro. E da mesma forma que ele tem a adaptação positiva, ele tem a negativa. Então é muito comum você ter vampiros com malefícios que vão entregar a natureza dele. Então os mais velhos têm mais dificuldade com isso. Então tá aqui, galera, tem a Crônica 1, toda cheia com as cenas, as descrições para vocês explorarem em jogo. E tem a 2, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem aqui os NPCs. Olha só que interessante. Show de bola. Tá bem Cara, completinho. tá bem completo. Foi bem bacana fazer esse Fast Play. Eu gostei bastante da produção dele. Inclusive, eu queria fazer aqui um agradecimento para o Romadeu, porque ele que escreveu a segunda crônica.
fez aí uma excelente contribuição pro livro. Romadeu gostou pra caramba, e ele que trouxe um pouquinho do tom dele de narrativa pro Delirium. É top. Porra, se tem a mão do Rô. Por falar nisso, Tem qualidade. dei uma acompanhada lá no canal do Rô, que é Segredos de Narrador. E já retornou trazendo vídeo para a galera, então vão lá, deem um apoio para o Amadeu no canal dele, que ele também fortalece a comunidade, junto com vários outros produtores de conteúdo, como a Tati Malcavíndio, o Rodrigo Pontes, esqueci o nome do canal dele, ai meu Deus, fugiu. Daqui a pouco eu vejo aqui e jogo para vocês. Tem a galera do Capim Remoto, tem vários outros produzindo conteúdo, então tá aí o Amadeu com a gente, dando mais uma contribuição para a comunidade no trabalho do Cris. Show de bola, Cris. Bom, acho que a gente pode dar aqui uma encerrada no conteúdo. Vou deixar só aqui compartilhar da página do Instagram para a galera poder visualizar, Perfeito. acompanhar. Como eu disse, pessoal, sigam lá o Instagram do Cris, para que você. Minto, o Instagram do Delirium RPG que o Cris criou, para que vocês possam acompanhar todas as novidades que serão, inclusive quando abrir a campanha de financiamento coletivo. Naturalmente, ele ainda não tem um prazo, quem sabe logo, logo isso já inicia. Mas é agora, na fala final dele, nas considerações finais, de um recado que ele vai dar agora para todo mundo que está aqui nos assistindo, várias outras coisas que tu gostaria de ter compartilhado, mas ainda não ocorreu o momento certo. Queria que tu utilizasse esse espaço, Cris, para falar um pouco mais e dizer o que a galera pode esperar no futuro. Olha, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o Catarse vai abrir em breve. Eu não pretendo segurar muito mais. Tem algumas coisas que eu estou finalizando de trabalhar no projeto, então estão quase lá, ainda não estão onde eu quero estar, mas o Catarse em si vai abrir em breve. Estou bem ansioso para abrir o Catarse para a galera, ver como é que a galera vai reagir, esse tipo de coisa. Estou fazendo aí os trabalhos de publicação no Instagram para a galera conhecer o projeto, divulgando também nas redes sociais para todo mundo conseguir ver. Quero inclusive angariar a galera ali do Call of Cthulhu, que eu sei que é a galera que gosta mais do sistema D100, também trazer a galera do D&D. Eu até falei isso para Tati, né, que para mim são inclusive visões de jogos diferentes que eu acho que seria muito bacana trazer para Delirium. Então, assim, eu gostaria muito de spoiler um monte aqui, mas eu tenho que manter uma calma, tenho que dar uma segurada. Então, eu vou deixar, só daqui a pouco o Fast Play vai estar liberado, então eu vou deixar a galera se divertir com o Fast Play assim que eu liberar ele. Antes de eu dar encerramento, eu li mais dois comentários aqui do chat. O primeiro do Thiago Neri, que comentou: Cris, na live da Tati, vi você falando dos poderes. Como jogador de mago, me empolgou muito. Olha aí, tu tá ganhando por essa proposta. E o Nico Melo, deixou a seguinte pergunta: no sistema de regras tem algo do tipo pontos de sangue ou dados de fome? Como o sangue vai funcionar em Delirium? Tem sim, são os pontos de essência, porque os vampiros eles acreditam que eles tiram a essência da alma humana e que ela sustenta eles. É isso que sustenta os imortais. Os pontos de essência funcionam de maneira muito similar aos pontos de sangue. No entanto, os vampiros, todos eles têm um número igual de pontos. Não tem um vampiro que consiga ter muito mais separado por geração. Os únicos que vão conseguir ter um pouco mais são os algoz. Mas, no geral, os vampiros compartilham da mesma mecânica. Na mecânica do Delirium, não tem uma mecânica de fome como a de Vampira Máscara. Na verdade, quanto menos pontos de essência você tem, mais cadavérico ou mais monstruoso seu corpo é ficando. Porque significa que a vida que havia pulsando no seu corpo, ela está se esvaindo aos poucos, está indo embora, e por isso você está se tornando cada vez mais um cadáver. Inclusive na mecânica de essência, não tem torpor. Se você não se alimentar, seu personagem vai dessa para melhor. Então, tem essa mecânica, tem inclusive uma mecânica do próprio Delirium, inclusive o nome da mecânica é Delirium, porque o vampiro pode delirar com a fome.
E esse delírio não vai necessariamente fazer ele entrar num surto de frenesi, mas pode fazer ele tomar atitudes que ele não gostaria. Show de bola. Bom, galera, tá aí o bate-papo que eu fiz com o Cris. Logo em breve vocês viram, vai ter aí à disposição o Fast Play para vocês jogarem. Eu sinceramente espero que a campanha de financiamento coletivo não demore muito para começar, porque eu estou ansioso também para já fazer a minha contribuição. Quero participar nos primeiros momentos para aproveitar todas as oportunidades que tiverem disponíveis. E Cris, obrigado por ter me dado essa oportunidade de conversar aqui contigo sobre o Delírio RPG. E saiba que desde já tu já tens um apoiador comigo. Então, abrindo Pô, a que maravilha, campanha, cara. estarei lá para te Eu, apoiar. eu que vou agradecer, até porque assim, eu falei com você até um tempo atrás, te enrolei bastante para a gente poder fazer essa live e deu certo aqui, fiquei bem contente de estar aqui. Então, assim, eu que agradeço, cara, que você está me recebendo aqui, foi excelente, foi um papo muito maneiro. Show de bola. Então, gente, fiquem ligados, acompanhem o Instagram do Delírio RPG, também fiquem ligados aqui no canal com as outras programações. E, Cris, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.